3 letras. É tudo o que você precisa saber para entender por que a casa está caindo para Flávio Bolsonaro. 3 letras que a grande imprensa brasileira está fingindo não ver, enquanto gasta energia infinita em 3 inquéritos sobre reuniões que não aconteceram e contratos que não foram assinados. 3 letras que conectam o candidato à presidência pelo PL a um dos maiores escândalos financeiros da história recente do país. Hoje, a gente vai abrir essa caixa, e o que tem dentro dela é muito mais pesado do que qualquer coisa que os grandes jornais decidiram te mostrar até agora. Na manhã de 4 de agosto de 2026, a Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Sem Desconto. A mesma operação que já expôs o esquema bilionário de descontos irregulares nas aposentadorias e pensões de milhões de brasileiros. 18 mandados de busca e apreensão, todos autorizados pelo Supremo Tribunal Federal. Alvos espalhados pelo Distrito Federal e pelo Maranhão. E no centro de tudo, um nome que aparece colado ao de Flávio Bolsonaro faz anos, o advogado Willer Tomás. A operação foi feita, as provas foram coletadas, os celulares foram apreendidos. E a imprensa? Abriu manchete sobre o filho do Lula. Mas você está aqui, então a gente vai do começo. Quando a Polícia Federal bate na porta de alguém com um mandado do STF às 8 da manhã, não é visita de cortesia. É sinal de que tem investigação séria em andamento, com indícios concretos o suficiente para convencer um ministro do Supremo a assinar o papel. Na manhã de 4 de agosto, os agentes chegaram à residência de Willer Tomás, no Lago Sul, um dos bairros mais caros de Brasília. Levaram documentos, equipamentos eletrônicos, registros financeiros. Tudo o que pode ajudar a esclarecer o que a PF chama de um hub financeiro, patrimonial e logístico. Uma estrutura montada, segundo os investigadores, para beneficiar políticos e lavar dinheiro com origem nas fraudes do INSS. No total, foram 18 mandados cumpridos simultaneamente no DF e no Maranhão. Além da casa de Willer, os agentes também bateram na porta de familiares do senador Weverton Rocha, do PDT do Maranhão, vice-líder do governo Lula no Senado e candidato à reeleição. A PF afirma que 11 milhões desses foram transferidos das empresas de Willer para a mulher do senador, e que uma casa de 6 milhões de dólares no Lago Sul, onde Weverton mora, foi comprada por uma empresa ligada ao advogado. Embora o senador tenha tratado o imóvel como se fosse seu nas negociações, mas a conexão com Weverton, por mais grave que seja, não é o que mais interessa aqui. O que interessa é o outro lado dessa história, o que conecta Willer Tomás a Flávio Bolsonaro. E por que essa parte específica está desaparecendo dos grandes portais? Se você não o conhecia antes de hoje, não é por acaso. Willer Tomás é um daqueles personagens que prefere operar nos bastidores. Advogado, empresário, dono de rádios e emissoras de televisão no Maranhão. Um homem com trânsito em vários campos políticos. Não é um bolsonarista declarado, nem um petista, nem nada com rótulo fácil. É o tipo de figura que existe em todas as capitais do mundo. Alguém que conhece todo mundo, tem acesso a tudo e raramente aparece nas fotos. A exceção foi em 2021, durante os trabalhos da CPI da Covid no Senado. Em determinado momento, o senador Flávio Bolsonaro, sem necessidade nenhuma, sem ninguém perguntando, se referiu a ele publicamente como meu amigo. A frase está nas notas taquigráficas do Senado. Willer, quando consultado na época, disse que nunca negou a amizade e que conhecia políticos de vários espectros. Uma resposta que diz muito dizendo pouco. O que torna a trajetória de Willer Tomás especialmente interessante é exatamente esse perfil de ser ao mesmo tempo próximo de lados opostos do tabuleiro político. Não é alguém que declara bandeira,
É o tipo de operador que não precisa de cargo nem de mandato para ter poder, porque o poder dele vem da rede e não do cargo. Quem frequenta Brasília há algum tempo reconhece esse perfil imediatamente. É a figura que aparece nas fotos certas, nos jantares certos, nas viagens certas. E que, quando a coisa esquenta, sempre tem uma nota de esclarecimento na ponta da língua dizendo que tudo é coincidência. Não é de hoje que o nome dele aparece em investigações. Em 2017, durante um desdobramento da Operação Lava Jato, Wheeler chegou a ser preso preventivamente sob acusação de tentar influenciar decisões judiciais. Havia sido citado por executivos da JNF. A denúncia acabou rejeitada pela Justiça por falta de provas, e ele continuou exercendo a advocacia normalmente. Nos últimos anos, expandiu os negócios para o setor de comunicação, adquirindo rádios e emissoras de televisão no Maranhão, estado que, por coincidência, é justamente o reduto político do senador Weverton Rocha, o outro alvo da operação desta semana. Mas o episódio de 2017 ficou no currículo. Agora ele voltou ao radar, e desta vez o nível das suspeitas é de outra grandeza. Um relatório policial registra 45,5 milhões de reais em movimentações consideradas atípicas, concentradas em apenas 6 meses, entre maio e novembro de 2021. Sozinhos, esses números já levantariam sobrancelhas. Mas é quando você começa a puxar os fios das conexões que a história fica realmente pesada. E esse fio começa, como quase tudo que envolve Wheeler Thomaz, com Flávio Bolsonaro. Tem uma expressão que circulava em Brasília alguns anos atrás para se referir a 3 homens que viviam juntos, nos melhores eventos, nas melhores festas, nas melhores viagens da capital federal. Segundo o jornalista Guilherme Amado, que cobriu esse universo de perto e escreveu sobre isso, os 3 eram conhecidos nos bastidores como o trio WWF, uma referência à famosa franquia de luta livre americana. Os 3 nomes, Wheeler Thomaz, Frederic Vassef e Flávio Bolsonaro. A amizade não era superficial. Era do tipo que define com quem você confia para tocar as coisas mais íntimas da sua vida. Em 2019, os 2 viajaram juntos para Las Vegas, nos Estados Unidos. Não foram turistar passivamente, sacaram algo em torno de 1,5 milhões em espécie num cassino da cidade. Flávio Bolsonaro, que se apresenta publicamente como homem de família e evangélico, torrando dinheiro em jogo nas noites de Las Vegas. O detalhe que a gente ia descobrir anos depois. Parte desse dinheiro, segundo o que as investigações passaram a apontar, teria origem nos mesmos circuitos financeiros que estão agora no centro das apurações da PF. Em 2025, os 2 viajaram de novo, desta vez para a Flórida, num jatinho particular pertencente a sócios do laboratório União Química. Wheeler declarou ser um dos proprietários da aeronave e disse que custeou a viagem como um compromisso pessoal, sem qualquer relação com investigações. Mas o timing não poderia ser pior. Era exatamente o período em que as investigações sobre fraudes no INSS estavam se aprofundando, e os nomes ao redor de Wheeler começavam a aparecer nos relatórios da PF. 2 homens. 2 viagens luxuosas em anos diferentes, dinheiro movimentado em espécie. Quando a Polícia Federal apreende os celulares de Wheeler Thomaz numa operação ligada à lavagem de dinheiro do INSS, a pergunta que fica no ar não precisa nem ser formulada em voz alta. Se você acompanha o futebol brasileiro ou as redes sociais nos últimos anos, provavelmente viu Richarlison marcando Flávio Bolsonaro em posts. O atacante da seleção brasileira vem fazendo isso com uma frequência que chama a atenção. E tem uma razão muito concreta para isso. A história começa em 2020, numa ilha paradisíaca em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. Uma mansão de 10 milhões de reais,
com praia privativa e cachoeira que deságua direto no mar. O jogador, através de sua empresa Sport 70, comprou o imóvel regularmente do proprietário anterior. A papelada foi assinada, a negociação foi concluída e a reforma da propriedade começou. O problema é que antes de a venda ser concluída, Flávio Bolsonaro havia visitado o imóvel acompanhado de sua esposa. Ficou encantado. Chegou a perguntar ao então dono se seria possível desfazer o negócio com Richarlison. A resposta foi não. O contrato já estava praticamente fechado. Flávio voltou uma segunda vez, desta vez acompanhado de Willer Tomás. Os dois ouviram novamente que a casa não estava disponível. O que veio depois é um dos capítulos mais reveladores dessa história. Em 2022, uma ação judicial de reintegração de posse apareceu no cartório do Rio. A empresa que movia a ação, WT Administração de Imóveis e Bens S.A., empresa de Willer Tomás. O argumento: existia na matrícula do imóvel um antigo registro de cessão de posse datado de 1968 que nunca havia sido formalmente cancelado. Tomás teria adquirido essa cessão e, por isso, reivindicaria a posse do lugar. A defesa de Richarlison chamou a documentação de fraudulenta. Abriram mais de 20 processos judiciais contestando a ação. Mas, em maio de 2025, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a posse em favor de Willer Tomás. A esposa do jogador, que estava grávida e morando no imóvel, precisou sair. Segundo relatos que circularam na imprensa, o estresse causado pela situação levou à internação da mulher e ao parto antecipado. Realmente gastei em torno de 10 milhões lá e simplesmente me tomaram. Estou até hoje sem receber a minha grana, escreveu Richarlison em comentário que viralizou em junho de 2026. Flávio, quando questionado, disse que não conhecia os detalhes do processo judicial, que a amizade com Willer era pública, mas que o caso seria entre o advogado e o jogador sem envolvimento seu. Uma linha de defesa conveniente para quem foi visto visitando o imóvel antes da compra, ao lado exato do homem que depois entrou na justiça para tomá-lo. E o capítulo da mansão, por mais escandaloso que seja, é apenas o começo da teia. Aqui é onde a história deixa de ser sobre amizade e passa a ser sobre estrutura. Sobre como as coisas funcionam quando um esquema precisa de camadas para se sustentar. Uma matéria da agência pública publicada em 2022, muito antes de qualquer operação da PF contra esses alvos, já trazia uma informação que, na época, não recebeu a atenção que merecia. A administradora financeira do escritório de advocacia de Flávio Bolsonaro, a mulher que cuida das finanças do senador dentro da sua própria firma, entrou no cargo por indicação de Willer Tomás. O nome dela é Letícia Caetano dos Reis. Ela é a única sócia administradora declarada da Flávio Bolsonaro Sociedade Individual de Advocacia. Quando questionada, afirmou que o escritório não tem funcionários registrados e atende apenas 2 clientes. Sendo um deles uma igreja. 2 clientes, um dos quais é uma igreja. Esse é o único escritório de advocacia que figura como fonte de renda declarada do senador que está concorrendo à presidência do Brasil em 2026. Mas o que torna Letícia central nessa história não é o que ela faz. É quem é o irmão dela. Alexandre Caetano dos Reis é contador. Ele era o responsável técnico pela Brasília Consultoria Empresarial, a principal empresa de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, apontado pela Polícia Federal como o principal operador do esquema que desviou bilhões dos aposentados brasileiros. Alexandre também foi identificado pelos investigadores como sócio e operador do Careca em uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal utilizado, segundo a PF,
para lavar o dinheiro roubado das aposentadorias. Alexandre Caetano dos Reis foi preso em dezembro de 2025, por ordem do ministro André Mendonça, do STF. Agora junta os pontos. O melhor amigo de Flávio Bolsonaro indicou a pessoa que administra as finanças do escritório de advocacia do senador. O irmão dessa pessoa está preso por ser sócio do principal operador das fraudes do INSS. A empresa contábil que aparece nas notas fiscais emitidas pelo escritório de Flávio é a mesma usada pelo careca do INSS. Isso não é coincidência. Isso é uma rede. Até aqui falamos do INSS, mas tem outro capítulo desta história que corre em paralelo e que conecta Flávio a um segundo escândalo de proporções bilionárias. O nome é Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, preso sob suspeita de comandar um esquema de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro em escala nacional. Um dos casos mais graves investigados pelo sistema financeiro brasileiro nos últimos anos. O escritório de Flávio Bolsonaro emitiu 3 notas fiscais de R$ 500 mil cada, totalizando R$ 1,5 milhão, para empresas que integram a estrutura investigada em torno de Vorcaro. 2 dessas notas, de R$ 500 mil cada, foram emitidas em 7 de abril de 2025 para uma empresa chamada Copenhagen Consultoria e Assessoria S.A. e canceladas no mesmo dia em que foram geradas. A terceira, também de R$ 500 mil, foi emitida 2 dias depois para uma empresa chamada Contábil Correia. Essa terceira nota não tem registro de cancelamento. As 2 empresas têm em comum um mesmo contador, que foi investigado anteriormente pela PF por suspeita de participação em um esquema de emissão de notas fiscais falsas, estimado em mais de 100 milhões de prejuízo. Flávio confirmou a existência de contrato com a Contábil Correia, dizendo que a empresa atendia mais de 200 clientes em São Paulo e que tudo era regular. Disse que a Copenhagen havia sido cogitada como cliente, mas que a contratação não avançou e que seu escritório não teria recebido qualquer valor dessa. Só que o escritório, que não recebeu nada, tem apenas 2 clientes declarados, um dos quais é uma igreja. E a administradora financeira desse escritório é irmã de um homem que está preso por lavagem de dinheiro do INSS. E a empresa contábil que aparece no cabeçalho das notas fiscais é a mesma usada pelo careca do INSS. A conta não fecha. E o que vem a seguir vai mostrar por que isso tudo ainda não chegou aos principais telejornais do país. Existe um fenômeno bem documentado no jornalismo brasileiro, e quem viveu os anos de 2016 a 2019 vai reconhecer imediatamente. É quando a grande imprensa decide quem é réu antes do julgamento. Quando a cobertura se concentra em um alvo específico, multiplica cada desdobramento processual como se fosse prova de culpa e vira a cabeça quando surgem fatos igualmente graves, ou mais graves, sobre o outro lado. Esse fenômeno tem nome. Costumavam chamar de modo lava-jato. E ele voltou. Enquanto a operação da PF vasculhava a casa do melhor amigo de Flávio Bolsonaro, os grandes portais abriam manchetes sobre o filho do Lula, o Lulinha. 3 inquéritos autorizados pelo STF. Parece muito, né? Mas quando você lê o que está sendo investigado, a história muda de cara. O primeiro inquérito investiga tentativas de agendamento de reuniões no Palácio do Planalto que, segundo a própria PF, não chegaram a acontecer. O segundo apura tratativas para a assinatura de contratos no Ministério da Agricultura envolvendo cannabis medicinal. Contratos que, segundo as apurações, também não foram assinados. O terceiro gira em torno de uma empresária, amiga do filho do Lula, que teria feito um depósito para alguém no entorno do presidente. Detalhe:
Essa mesma empresária já foi inocentada no âmbito do inquérito original. Reuniões que não aconteceram, contratos que não foram assinados. Uma pessoa já inocentada sendo apontada novamente como suspeita. É para isso que foram 3 inquéritos separados, anunciados um a um para a imprensa, gerando manchetes sucessivas que dão a impressão de um escândalo em cascata, quando na prática investigam a mesma coisa de ângulos diferentes. Vale lembrar. O próprio jornalista Fernando Gabeira, no Globo News, chegou a apontar o estranhamento dessa sequência. Quando a mesma força policial abre 3 inquéritos sucessivos para apurar os mesmos fatos e anuncia cada um deles para a imprensa antes de qualquer conclusão, isso levanta questões sobre o uso estratégico das investigações. Mas o que você não verá nessas mesmas emissoras e portais é um PowerPoint das conexões entre Flávio Bolsonaro e o esquema do INSS. Não verá um apresentador indignado descrevendo como o melhor amigo do senador virou alvo de busca e apreensão. Não verá uma análise sobre por que a administradora do escritório de Flávio é irmã de um homem preso pela PF por lavagem de dinheiro dos aposentados. Não verá ninguém fazendo as perguntas que precisam ser feitas. O silêncio, nesse caso, diz mais do que qualquer manchete. A Polícia Federal agora tem nas mãos os celulares de Willer Tomás. Tem documentos, registros financeiros, tudo o que estava dentro da casa no Lago Sul. Esse material vai ser analisado, cruzado com o que já foi coletado em outras fases da operação, e pode, ou não, estabelecer vínculos diretos entre as movimentações do advogado e o esquema das aposentadorias. O que já está estabelecido sem precisar de análise de celular é a seguinte rede de conexões. O melhor amigo de Flávio Bolsonaro é apontado pela PF como figura central num esquema de lavagem de dinheiro ligado ao INSS. Esse mesmo amigo indicou a administradora do escritório de advocacia do senador. O irmão dessa administradora está preso por ser sócio do principal operador das fraudes. A firma contábil que aparece nas notas do escritório de Flávio é a mesma do careca do INSS. O escritório emitiu 1,5 milhão causas em notas para empresas da teia de Vorcaro. E os dois viajaram juntos para cassinos no ZIUA, com dinheiro em espécie que agora tem a origem questionada. Cada um desses pontos isolado poderia ser uma coincidência, mas coincidência não constrói rede. Rede se constrói com escolhas, com confiança, com interesse compartilhado. E há um detalhe que resume bem a profundidade dessa confiança. Para indicar alguém como administradora financeira do seu próprio escritório de advocacia, a pessoa que cuida das suas finanças, que emite as suas notas fiscais, que sabe exatamente para quem você cobra e quanto, você precisa confiar nessa pessoa completamente. Não é o tipo de cargo que você dá a um desconhecido, é o tipo de cargo que vai para alguém dentro do seu círculo mais próximo. E foi exatamente o que aconteceu. Willer Tomás, segundo a agência pública, foi quem indicou Letícia Caetano dos Reis para esse posto. A mesma Letícia cujo irmão agora está preso pela PF. Flávio Bolsonaro é candidato à presidência da República em 2026. O partido dele, o PL, se apresenta como o Partido da Família, da Ordem e da Transparência. E no exato momento em que essa campanha começa a ganhar forma, a casa ao redor dele está desmoronando. Uma parede de cada vez. O que os celulares de Willer Tomás têm dentro ainda não sabemos, mas a investigação está em andamento. Os mandados foram cumpridos. E a PF não para uma operação no meio do caminho sem ter indícios muito sólidos do que está procurando. A questão não é se mais revelações virão. A questão é se a imprensa vai ter coragem de mostrar quando elas chegarem.